Bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de vocês que estão vendo esse vídeo agora. Aqui é o pastor Manassés e eu estou trazendo a nossa segunda lição sobre o livro de Hebreus. Nós vimos na primeira lição a excelência de Cristo, né? Cristo maior que os anjos, que Moisés, né? E hoje nós continuaremos a falar sobre o livro de Hebreus com a segunda lição que tem como tema uma salvação grandiosa. Amém, queridos? Olha comigo o que diz em Hebreus 2 e 3 sobre a salvação grandiosa. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Glória a Deus, né? Foi confirmada, né, a palavra do Senhor por todos aqueles que ouviram naquele tempo, os apóstolos, né? E continuaram a pregar a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós temos aqui como primeiro tópico que diz assim: o compromisso do cristão em relação à salvação grandiosa. Amém? Nós devemos ter um compromisso com essa salvação que veio pela graça. E a palavra já diz a graça, né? Ela veio de graça a todos nós. No entanto, para nós ela é de graça, mas ela custou um alto preço, o preço do sangue de Jesus sendo derramado ali na cruz do Calvário. Amém? Então, como poderemos desprezar essa grandiosa salvação? Amém? De maneira nenhuma, não podemos desprezar. Como é vista então essa grandiosa salvação, né? A grandeza da salvação é vista então no Senhor Jesus que a deu. Foi Ele que deu essa salvação. Sua pessoa, seu poder, sua paixão. Ele viveu essa paixão de morte ali na cruz, para nos trazer o resgate, a salvação por completo. Louvado seja Deus. E nos religar ao Pai. Então, nos trazendo assim a vida eterna novamente, junto com Ele, para levar-nos a Deus. Como é vista essa grandiosa salvação? Nos acontecimentos sobrenaturais, os fatos, tudo que aconteceu na caminhada de Jesus ali, nos revela essa grandiosa salvação. Algo sobrenatural que não se via mais, agora estava acontecendo ali por aqueles dias, através do Senhor Jesus. Curas, milagres, maravilhas, louvado seja Deus. Tudo isso estava acontecendo ali naquele momento através do nosso Senhor Jesus Cristo. Os milagres eram grandiosos, eram poderosos para chamar a nossa atenção. E quando eu digo nossa, porque se nós estivéssemos lá naquele tempo, também seríamos impactados, surpreendidos, assim como somos hoje. Essa palavra está aqui hoje, nos dias de hoje também. O Senhor Jesus disse que faríamos obras maiores do que as dele, se crêssemos nessa palavra. Louvado seja Deus. O terceiro ponto aqui, como é vista essa grandiosa salvação, na gravidade excessiva do perigo do qual ela nos liberta. De qual perigo ela nos liberta? Do pecado, com sua culpa, poder, contaminação e punição eterna. Ela é grandiosa a salvação, porque ela nos liberta de tudo isso. E olha o que o pecado traz. Quando a gente fala a palavra pecado, parece uma coisa já banalizada, né? Uma coisa à toa, que às vezes a gente não dá a devida importância para isso. O que o pecado traz? Traz culpa, contaminação, contamina o corpo, mas o pior ainda é a punição eterna. A punição eterna. Hebreus 7:27, você pode conferir lá.
fala um pouco sobre isso. Então, o cristão tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Ele tem que viver essa palavra, buscar dessa palavra, para não negligenciar a salvação. É um passo a passo, dia a dia, buscando para que possamos, então, conquistar essa salvação no Senhor Jesus Cristo. Porque podemos nos desviar da noite para o dia e perder essa salvação. Podemos deixar de buscar a Deus, deixar de buscar a verdade divina que nos limpa, que nos lava, nos purifica, nos liberta, e assim negligenciar essa salvação, tendo lá no final como punição a perda dela, a condenação eterna. Então devemos buscar essa salvação no Senhor Jesus, amém? Através da sua palavra. O crente tem o compromisso de ser diligente. Hebreus 2, do 1 ao 3. Ser diligente é o oposto de se desviar. De que maneira somos diligentes? Atentando cuidadosamente para a palavra de Deus. Deus usa a palavra para nos levar a enxergar o pecado e a incredulidade do nosso coração. A palavra revela nosso coração. Em seguida, se confiarmos em Deus, a palavra capacita nosso coração a obedecer a Deus, a apropriar-se de suas promessas. Por isso, todo cristão deve esforçar-se com diligência para ouvir a palavra de Deus e a obedecer. Amém, queridos? Por isso, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu costumo dizer que, como o alimento, que alimenta a nossa carne, nós fizemos 3 refeições por dia, o café, almoço e janta, no mínimo, E será que oramos 3 vezes ao dia para alimentar o nosso espírito? Será que meditamos na palavra de Deus 3 vezes ao dia? Se formos olhar, é mais importante do que alimentarmos o corpo físico. Louvado seja Deus. E assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Está lá em Romanos 10, 17. Amém? Quando o cristão está negligenciando a salvação? Quando que nós podemos negligenciar a salvação? Ao ignorar os recursos da graça, por exemplo. O que seria isso? O que é a graça? É tudo isso que Jesus nos trouxe de graça. Através da oração, por exemplo, com a fé que Ele nos gerou, nós podemos orar por algo impossível e isso acontecer. Mudar a nossa situação. Mudar a situação de alguém através da nossa oração. Isso é um recurso da graça. Louvado seja Deus. Qual outro ponto quando estamos negligenciando a salvação? Ao falhar em compartilhar o Evangelho, por exemplo. Quando nós deixamos de falar de Jesus. Quando nós deixamos de pregar a palavra de Deus. Porque se isso é bom, se nos salvou, se nos livrou do pecado, por que não estamos compartilhando isso? Alertando mais pessoas a isso? É como aquela história, eu sempre falo também, que quando você lê um livro que toca a sua vida, um livro que traz algo novo, você quer emprestar ele para outra pessoa. Você fala assim, leia esse livro é muito bom. Assim é a salvação, assim é a palavra de Deus. Nós devemos pregar porque ela fez efeito na nossa vida, ela mudou a nossa vida. Então devemos compartilhar a palavra de Deus. Então não podemos falhar em compartilhar o Evangelho do Senhor. Negligenciar em obter a completa salvação do pecado interior. Negligenciar em obter a completa salvação do pecado interior.
Nós devemos buscar a mudança todos os dias. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos libertos. Eu sempre falo assim dos pecados grotescos. Assim, de imediato, o Senhor nos livra. Aquele que se prostituía, ele para de se prostituir. Aquele que roubava, ele para de roubar na hora, porque o temor de Deus entrou na sua vida. Aquele que, enfim, fazia coisas erradas, ele para de fazer nesse momento. Mas algumas coisas que estão lá dentro, às vezes foram plantadas em nós desde nossa infância. Algumas coisas que estão lá dentro de nós, que só nós sabemos. Não podemos negligenciar. Devemos orar todos os dias pedindo a libertação por esses pecados que só nós sabemos que temos e que praticamos. Os pecados ocultos, chamados pecados ocultos. Eu não sei qual é esse pecado para você. Pode ser ciúme, inveja, orgulho, não sei. Mas você sabe. E se você buscar a Deus e colocar isso, ter esse entendimento de que isso é pecado, de que isso é ruim e que isso precisa ser mudado dentro de você, e você começar a orar e a buscar a Deus a libertação, o Senhor dará. Porque essa ferramenta que nós falamos aqui, Ele nos deu. Se pedir com fé, Ele fará. Na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Próximo ponto aqui que eu quero falar com os irmãos é o conceito de salvação. Amém? O conceito de salvação, então, a nossa palavra, que vem do latim para salvação, salvare, né? Significa salvar, né? É mais facinho de entender. Outra palavra, salus, que significa saúde ou ajuda. Olha só que bonito, né? A salvação, ela é completa. O que seria a salvação? Salvação sobre várias coisas. Olha que bonito isso aqui, ó. A palavra hebraica traduzida em português por salvação indica segurança. Então o Senhor, Ele traz segurança na sua vida. Ele traz saúde, Ele traz ajuda a você. O termo grego é soteria e tem a ideia de cura, aleluia, recuperação, redenção, remédio, bem-estar e resgate. Olha que lindo isso, querido. Olha o que a salvação nos traz. Nos traz segurança, nos traz cura, nos traz nova direção. Aleluia, através de Jesus, porque estávamos desviados de Deus, estávamos desgarrados do Senhor, e Jesus veio nos ligar a Deus de novo. Aleluia. Então, para isso veio coisas que nós não tínhamos mais, tínhamos perdido a segurança, o remédio, andávamos doentes, enfermos da alma, tristes, desanimados, mas agora o Senhor nos trouxe nova vida. Aleluia. Nova vida no Senhor Jesus. Nele está a nova vida, a vida eterna, a vida com abundância. Aleluia. Vida plena, vida santa, vida pura, vida digna no Senhor. Louvado seja Deus. Podemos experimentar isso no presente. Bem-estar da alma, aleluia. Isso não tem preço. Não há dinheiro que compre isso. O bem-estar da nossa alma. E o presente eterno, a salvação. Morar com Deus na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus por isso.